Boa tarde. Hoje a gente vai falar de planejamento de cardápio. A ideia é fazer uma apresentação geral para vocês e depois a gente vai desmembrar e vai falando um pouquinho especificadamente de cada situação, né, de cada aspecto do planejamento de cardápio. Tá bom? Então a seguir tem vários slides. Não se assustem, é muita informação, mas que a gente vai retomando aos poucos. E quando a gente for para a cozinha e fizer as preparações, a gente vai fazendo um link entre planejamento de cardápio e esse preparo. Então isso vai ficar de uma maneira mais clara e a memorização vai ser mais tranquila também. Qual a função do cardápio? Ele tem várias funções, né? Então, ele informa o cliente o que se encontra à disposição e o preço. Então, lá eu vou ter o que eu ofereço para o meu cliente, o que eu posso oferecer e os valores. Ao mesmo tempo, ele também vai para os funcionários da cozinha, ele informa o que deve ser preparado no mise en place. Lembra lá que o mise en place é todo pré-preparo, né? É um documento também, né? É um documento gerencial central que envolve todo tipo de trabalho, desde o fornecedor até o comensal. Então, quando eu tenho um cardápio, eu sei o que eu vou preparar, eu sei também o que eu vou comprar, e como eu vou receber, e como eu vou estocar. O princípio de tudo é o cardápio. O princípio de tudo. De um restaurante, de uma lanchonete, de uma confeitaria, de uma cafeteria, de uma sorveteria. Então, o princípio de tudo é o cardápio, que deve ser definido na fase inicial do planejamento do empreendimento. Então, qual que é a ideia? É lógico que nem sempre é possível, mas a ideia é que primeiro a gente elabora um cardápio e que depois a gente construa o espaço ou que a gente faça a reforma necessária no espaço para aquilo. Por quê? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, o maior problema que as pessoas enfrentam é construir uma cozinha. Acho que é assim, assim vai ser bom. Só que eu não sei exatamente o que eu vou preparar. E aí tudo complica, né? Não só no espaço físico, mas também na compra de equipamentos, né? Então eu preciso saber o que eu vou fazer ali para daí programar. No momento em que for desenvolvido, vários fatores gerenciais vão ser descobertos. Então, os custos gerenciais, tipos e números de funcionários necessários, assim como matéria-prima e equipamentos a serem adquiridos. Então, se o meu cardápio é muito elaborado, se eu tenho preparações de doces que demora mais tempo, que envolve etapas, né, para ser elaborados e acabamento e finalização, isso significa que eu vou ter que ter mão de obra especializada, eu vou ter que demorar mais tempo para fazer, ter mais gente para fazer, então eu vou precisar de mais funcionário, vou precisar de equipamentos específicos para isso. Então, todos esses aspectos, tudo isso vai surgir, né? Quando eu faço análise de todos esses aspectos, eu vou descobrir o que eu vou precisar e quantos funcionários eu vou precisar. E influi no controle dos custos, né? Então, nesse decorrer, quando eu começo a imaginar e pensar, eu paro e falo, não, pera lá, isso vai valer a pena? Não vai valer a pena. Isso vai ser como? Vai ser assim? Eu tenho cliente, meu cliente vai querer isso? Né? Vale a pena, então, eu ter tudo feito artesanalmente? Esse tipo de doce vai ser um doce que vai ter saída? Né? Ou não? Sim, ele teria saída, mas para eu vender, eu teria que ter um espaço a mais na cozinha, teria que ter mais funcionário, teria que ter o equipamento específico, e o valor que ele vai custar, as pessoas não vão pagar. O valor que as pessoas pagariam não vai valer a pena o retorno do investimento para mim. Então, todos esses nuances vão surgir quando eu elaboro o cardápio primeiro, né? Que é o que a gente recomenda.
Itens indispensáveis para o planejamento do cardápio. Bom, o cardápio é um instrumento de vendas, né? Ele é o primeiro contato com os doces, com as sobremesas, né? O primeiro contato é o cardápio. Eu abro e vejo se ele já é um encarte, eu já olho, ou que seja uma lousa escrita na parede. Ele é o primeiro contato. Portanto, ele deve ser cuidadosamente pensado e elaborado. Aí eu tenho que traçar objetivos. Que tipo de cardápio? Né? Qual o tipo de cardápio que eu vou fazer? Haverá a sugestão do chefe, né? No caso da confeitaria, a gente pensa, vai ter sugestão de sobremesa. A sobremesa ela vai estar no cardápio junto com o prato principal, ou vai estar separado, né? Se você estiver elaborando o cardápio de sobremesas de um restaurante, né? Se for de uma cafeteria, de uma doceria, tá ali todo mundo junto. Como vai ser apresentado, né? Vai ser a lousa, ou vai ser um papel, ou tem diversas formas, né? Hoje em dia a gente tem opções diferentes de cardápio, inclusive a gente pode trabalhar com tablet, né? Haverá um cardápio de eventos, né? Se a gente pensa, por exemplo, num hotel ou num restaurante, vai ter um cardápio específico para evento. Qual será a margem de lucro, né? Quanto eu preciso, né? Eu preciso saber qual vai ser minha margem de lucro. Dependendo do lugar que eu tô, ela vai variar. Então, se eu tô num bairro mais simples, que eu pago menos aluguel, o IPTU é mais barato, o meu espaço é menor. Aí agora se eu vou pegar lá perto da Praça da 15, um lugar aluguel é mais caro, IPTU é mais caro. Então eu tenho que pensar nisso, né? Eu tenho que ver isso, né? Tudo isso tem que ser muito bem planejado, pensado, analisado. Então podemos nos basear em 3 aspectos quando eu for planejar um cardápio. Eu posso usar uma intuição, uma moda. A gente sabe, por exemplo, que já foi moda de cupcake, já, né? A gente tem brigadeiro gourmet, né? Que é uma coisa que ainda tem, mas não tem um boom. Em São Paulo a gente tinha confeitaria só de cupcake, depois foi confeitaria só de brigadeiro gourmet, brigadeiria. Era só brigadeiro, só vendia brigadeiro. Então a gente pode usar a moda, só que a gente tem que lembrar que, por exemplo, essas coisas passam, né? Então eu não posso querer investir muito, tem que pensar, vou investir, vou ter retorno de investimento, mas eu posso depois fazer desse lugar e transformar um pouco, né? Então eu tenho que ter isso em mente, né? Decoração, hábitos e valores sociais. Então eu tenho que pensar se as pessoas têm hábito de comer isso, as pessoas vão pagar para comer isso, né? No lugar onde eu tô, no bairro onde eu tô, na cidade onde eu tô. Eu tenho que analisar bem isso. Informação, pesquisa e dados oficiais, né? Então eu pego, eu descubro quantas pessoas gastam, né? Isso vale até ir nos lugares, visitar, descobrir quanto que as pessoas gastam em média para comer um doce, para eu saber quanto que eu posso gastar. As pessoas com que frequência que elas vão à confeitaria. Então tudo isso tem que ser muito bem pesquisado, analisado, avaliado, tá? Então e a experiência da concorrência. Eu posso aprender, aliás, não, eu devo aprender com o meu concorrente, tá? O concorrente nunca é inimigo da gente, né? Eu aprendo com ele. Então, ir lá, tomar um café, observar. Isso é uma possibilidade que a gente tem que é mais fácil até do que em restaurante, né? Porque restaurante caro você tem que ir comprar e aí é caro. Mas numa confeitaria, numa cafeteria, numa sorveteria, a gente consegue ir consumir algo, ficar um tempo ali, observar quantos assentos tem, né? Quantos lugares tem, as pessoas fica cheio, qual o giro disso? E quando a gente pega o hábito de fazer isso, eu, por exemplo, tenho muito, para mim isso é muito forte. Eu chego num lugar, eu já começo a prestar atenção, assim, quantas pessoas entraram, quantas pessoas sentaram, quanto tempo girou, saiu e entrou gente. E isso te dá base, te dá conhecimento, né? Você vai aprender com a experiência do concorrente.
Então a gente vai pensar nos erros comuns no planejamento. Falta de previsão, né? Adaptação a produtos da realidade local. Então eu preciso pensar, eu encontro isso, eu quero tanto usar cumari. Eu vou conseguir encontrar cumari? Cumari é tipo uma baunilha, né? Da Amazônia. Eu vou conseguir encontrar isso aqui em São Carlos? As pessoas vão gostar desse sabor? Então isso é muito importante, né? Eu tenho que pensar isso. Itens demais gera uma quantidade enorme de itens a serem comprados, né? Então, se eu tenho muita opção no cardápio e cada sobremesa vai não sei quantos itens, né? Não sei quantos ingredientes, só vai gerando lista de compra enorme, estoque maior para eu guardar, mais trabalho, tudo isso é dinheiro. Quando não há associação da imagem do restaurante a um produto específico, né? Então, eu às vezes, vocês vão imaginar, tem alguns lugares que a gente passa aqui na cidade mesmo. Você fala, nossa, mas esse lugar vende tal coisa. Aí tem um que é rosinha, tem até tipo meio um ursinho ou logo, uma coisa assim, e vende hambúrguer. Eu não consigo associar. Para mim, eu passo ali, que caminho da minha casa, eu penso, nossa, penso que é um lugar que vende bolo, tenho até vontade de comer doce, não consigo associar com hambúrguer. Então, é importante pensar nisso também, né? Falta de equilíbrio entre itens de baixo e alto custo, que daí não gera um custo médio aceitável. Como assim? Eu não posso trabalhar só com ingrediente caro, né? Se eu quero ter uma confeitaria mais sofisticada, uma cafeteria mais sofisticada, eu posso ter uma torta lá que eu uso baunilha, mas eu vou ter que ter uma torta simples, que pode ser uma torta de limão, e aí eu posso fazer da minha torta de limão uma torta incrível, com uma super apresentação, e ter mais, porque daí quanto menos custo eu tenho para fazer aquela torta, não, um exemplo, quanto menos custo eu tenho para fazer essa torta de limão, mais quando eu cobro dela, mais eu ganho com isso. Então eu sempre tenho que ter em mente isso, o custo das minhas preparações. Promoção fraca sobre os itens de baixo custo, né? Então eu posso até estar lá aquela torta super famosa, que vai baunilha, sei lá, uma tartatã, e ela vai baunilha, e ela é o máximo, as pessoas vão lá para comer, mas eu tenho que promover a tortinha de limão, entendeu? Que vai me dar lucro. Eu tenho que promover ela de alguma forma, colocando foto, escrevendo numa luzinha, oferecendo, né? O atendente oferecendo, o garçom oferecendo, fazer uma promoção disso, né? Promover essa venda. A não observação de alimentos disponíveis no mercado e sua sazonalidade. Então eu tenho que pensar, eu queria tanto usar. Deixa eu pensar que sumiu a fruta. Physalis, né? O Physalis eu encontro fácil, mas eu encontro todo ano, tenho que pensar nisso. Aí eu queria usar framboesa. Mas eu encontrei uma vez no Savanhago e o preço estava bom. Mas espera lá, eu encontro ela sempre vai estar com esse preço. Então é importante pensar nisso. Eu posso trabalhar com produto de estação? Posso, contanto que eu faça promoção dessa época. Em tal época eu vendo, né? Hoje temos tortinha tal, bolo tal, doce tal. Então isso é muito importante. Nenhuma consideração sobre o tipo e quantidade de mão de obra requisitada para cada item. Então, o que eu, na verdade, eu acabo me repetindo, né? Porque eu vou falando e às vezes eu passo adiante. Mas a gente volta na mão de obra. Quantas pessoas são necessárias para fazer essas sobremesas? Essa sobremesa nossa, eu tenho. Nossos ingredientes dela são super baratos, mas e aí? Vale a pena? Eu tenho que ter mão de obra especializada para isso. Quantas pessoas eu vou ter que ter na minha confeitaria para fazer todas essas sobremesas super elaboradas, né? Então, eu nunca posso tirar
do meu planejamento esses itens. Eu sempre tenho que estar olhando para eles. E às vezes a gente, quando começa a fazer um cardápio, um planejamento de um cardápio, a gente se empolga. Então, quando a gente se empolga, a gente vai lá e respira, retoma, fala, não, eu preciso ter retorno, eu preciso ter dinheiro que entre, ou se eu estou fazendo para alguém, né, se eu estou cobrando para fazer esse cardápio, eu preciso que essa pessoa também, né, senão ela não vai me indicar mais para fazer cardápio para ela, né. Então isso é muito importante. Aqui vai alguns tipos de cardápios, né, que a gente pode fazer. Então, eventos, serviços por encomenda, né? Porque cardápio não é fazer um cardápio só para uma cafeteria, pronto, acabou. Se eu trabalho free, né? Se eu trabalho por encomenda, eu vou estar sempre fazendo cardápio, novos cardápios, né? Eu tenho lá minhas opções que eu ofereço, mas eu posso receber o pedido de um cliente específico e ter que elaborar um cardápio específico para ele. Então, normalmente, quem trabalha serviço por encomenda está sempre fazendo cardápio. Então, pode ser casamento, né? Bodas, né? Aniversário de casamento. Aniversários, aí a gente tem bar mitzvah, que é um evento que os judeus fazem, né? Que em São Carlos não tem uma comunidade grande judaica, mas a gente tem bastante no Brasil. Formaturas, convenções, congressos, e a gente não pode esquecer que a gente tem a USP, a UFSCar aqui, né? Que fazem bastante essas ações, em que podem pedir um coffee break, alguma coisa, uma encomenda desse tipo. Eventos oficiais da prefeitura, da Câmara, reuniões de negócios, beneficentes, welcome coffee, a gente tem coffee break, né? E welcome coffee. Welcome coffee é a chegada. Então, isso é muito utilizado em cidades grandes, porque a pessoa demora um tempo para sair da casa dela. Aí quando chega no lugar, às vezes ela nem tomou café, né? E aí ela chega no lugar, ela já é recebida com alguma coisa, né? Quando tem congressos, reuniões, aí já tem um suco, tem alguma coisa. Ele às vezes mais sucinto até do que o coffee break, mas ele tem alguma coisa para a pessoa comer antes de começar a reunião, o congresso, a palestra. E welcome coffee de bem-vindos, né? É uma boas-vindas. O coffee break é o do parar, né? Da parada, daquele intervalo de descanso. Happy hour. Também a gente pode fazer um evento de happy hour. Bom, aqui eu vou ser um pouco sucinta, porque a gente vai falar depois mais quando a gente fizer, né? Que a gente vai fazer os eventos. E vocês vão praticar quando a gente estiver lá no laboratório de confeitaria. Mas a la carte é quando eu faço uma sobremesa empratada, então eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar na viabilidade, né, da elaboração, do preparo, de montar ela no prato, de como ela fica, a aparência dela no prato, de como vai ser para a pessoa comer, para ela se servir. Então, tudo isso eu tenho que pensar. Então, quando eu sirvo, por exemplo, um petit gâteau com uma bola de sorvete, parece algo simples. Mas, por exemplo, embaixo do sorvete eu tenho que pôr uma farofinha, porque essa farofinha vai fazer com que o sorvete não sangue no prato. Porque daí o petit gâteau tá quente, ele começa a derreter o sorvete começa a girar enquanto o garçom vai servir. Aí eu tenho o buffet, que eu tenho que pensar em custo, nas combinações. A pessoa assim, tem várias opções, mas as opções elas têm que combinar entre si, né? As quantidades, normalmente é 650 gramas de alimento por pessoa, como a gente fala, né, dos pratos salgados, que não é a parte que mais interessa a vocês, né? Aí tem coffee shop, cardápio de bar, que bar às vezes não tem sobremesa, mas eu acho que é sempre válido ter uma sobremesa simples em bar, porque a pessoa antes de ir embora sempre tem vontade de comer um doce e estimula a venda, né? Serviço de andares, o room service, né, que é copa de hotel, que normalmente serve sorvete, coisas mais simples. Um menu infantil, então a gente tem sempre
pensando numa sobremesa infantil também. E a alimentação de funcionários. Tem algumas coisas super interessantes assim, de sobremesas para funcionário que aí você acaba utilizando, reaproveitando. Então, pudim de pão, tem que ter um olhar de aproveitamento, né? De aproveitar os insumos que tem ali para fazer os doces, que também é interessante. Então a gente tem sempre que ter atenção a alguns detalhes, né? Restrições alimentares, algumas pessoas têm restrições alimentares ou alergias, né? Glúten, lactose, e a gente vai voltar a falar sobre isso. A gente vai ter uma aula só sobre restrições alimentares, tá? A gente tem veganos. Vegano, porque o vegano é muito mais complexo que o vegetariano, né? O vegano, então, você tira tudo que é animal. Então, você não pode pôr manteiga, nem leite, mas é um exercício muito legal. Por exemplo, você pode fazer um curau e usar leite de coco. Então, tem algumas opções assim. Mas é interessante porque tem cada vez mais aumentado o número de veganos, né? De pessoas que não se alimentam de nada que tem origem animal. As crianças, a gente tem que lembrar que as crianças têm paladar infantil. Lembrar lá atrás que a gente teve a aula com o Miro de análise sensorial. Então as crianças têm paladar infantil, elas não gostam de nada muito amargo, nem nada ácido. Então tem que pensar em algo para esse paladar. E idosos também, a gente tem que pensar que o idoso às vezes tem algumas dificuldades, né? Por mais que a odontologia tenha progredido muito, né, e tenha mais acesso, as pessoas tenham mais acesso, mas algumas coisas, porque é inevitável, a gente né, vai ficando mais velho, os dentes não são os mesmos, você não vai colocar um pé de moleque para um idoso, né, então a gente tem aí algumas coisas fortes, eu tenho que lembrar que idoso normalmente pode ser hipertenso, pode ser diabético, então eu tenho que sempre me atentar a essas coisas, tá? Bom, a seguir tem alguns exemplos de cardápios para vocês, tá? Então, American Coffee, um Continental Coffee, um café da manhã simples, que é o mais utilizado em hotéis executivos, como o Ibis, por exemplo. Então, tem coisas simples no café da manhã, mas isso aí é um básico para vocês terem ideia. Então, aí a seguir tem alguns exemplos. Na verdade, são modelos só para ilustrar e para vocês terem ideia. Não é que é obrigatório, mas é um formato muito semelhante ao que a gente encontra. Então, coffee break é aquela parada para o café no meio de uma palestra, de uma reunião, né? E o welcome coffee é as boas-vindas, né? Então é aquele logo de início, tá? Então aqui tem um mais sofisticado, tá? Mas ele pode ser bem mais simples. Ele pode ter só o café, um suco, um chá, um sanduichinho e umas bolachinhas, ou só os petit fours. São bem variados. Isso vai depender de quanto a pessoa está disposta a gastar, né? O quanto a empresa que me contratou está disposta a gastar. E daí eu consigo fazer um coffee break, um welcome coffee mais elaborado, melhor e tal. Esse aqui eu acho uma graça. É muito difícil, né, ter saída normalmente, mas de repente algo que pode ser pensado até para um casamento, né? Um evento mais descontraído, um chá de tarde de aniversário. Então, quando tem aqui, por exemplo, o espumante, não é obrigatório, longe disso. Foi só o exemplo de um chá inglês um pouquinho mais elaborado. Porque se a gente coloca o mais elaborado, é só a gente pensar e ir tirando o que é elaborado e deixando mais simples. Mas, por exemplo, muffins não são coisas caras de fazer, são bem tranquilas. É um bolinho, né, de farinha, ovo, leite. É um bolinho salgado, assim, uma massa não muito diferente de uma massa de torta de liquidificador, por exemplo, tá? Então daí a gente tiraria
folhados, tiraria galete, deixaria algumas coisas mais simples. Então, é só quando vocês olharem isso, lembrar que eu coloquei de algo mais sofisticado, que é só de repente a gente substituir ou deixar mais simples. Aqui o café colonial, né, que é algo bem típico nosso do Brasil. A gente tem bastante no sul e que é muito gostoso, né? Em Águas de São Pedro, que é um lugar que eu costumo ir bastante, tá voltando bastante, né? Em moda, assim, o café colonial. Que é algo gostoso. Você acaba às vezes nem jantando, porque você come mais à tarde. Mas é gostoso. Esse é um café colonial, chama Café Brasil, porque ele mistura um pouquinho aí de cada região, né? Então tem uma torta de banana, tem bolinho de estudante, que é com tapioca, que é típico da Bahia. Então a gente tem algumas opções aí, um suco de cajá e suco de cupuaçu, que são coisas diferentes do norte do Brasil, tá? Mas que podem ser substituídos por um suco de laranja e um suco de uva, né? Um suco de laranja, um suco de limão. Pode ser algo bem simples, eu posso substituir tudo que está aqui por coisas mais simples. Agora a gente vai falar um pouco dos aspectos gráficos, né? De coisas importantes que a gente pense quando a gente escreve o cardápio ou que a gente imprime. Mas a gente tem que lembrar que muitas vezes também quando a gente trabalha sob encomenda, ele vai ser mandado por WhatsApp ou por um e-mail e ele vai ser escrito. Mas não significa que eu tenha que ter menos cuidado do que com o impresso. Importância e características, né, da carta do menu, do cardápio. É uma listagem, né, que você vai colocar de opções, sugestões. É uma relação de sobremesas, né, pratos e bebidas, no caso de restaurante, que está à disposição do cliente. E deve conter preços e informações sobre a sua composição. Então, se eu ponho lá torta nega maluca, eu tenho que especificar. Por exemplo, tem uma sobremesa, vamos lá, Santo Honoré. O que é uma Santo Honoré? A pessoa não é obrigada a saber. Então eu vou colocar o que vai, né? Detalhar, né? Massa, crocante, creme de confeiteiro. Eu tenho que ir detalhando, né? Não precisa ser uma coisa extremamente detalhada, mas eu tenho que ter uma descrição do que vai, tá? Eu não posso colocar um nome imaginando que a pessoa já saiba o que é. Então, é um instrumento de venda, ele deve motivar e estimular o interesse e desejo do cliente em consumir. Então, se eu coloco lá o nome do meu bolo Maria Luísa, ninguém é obrigado a saber o que é. E aí, às vezes, eu deixo de vender um bolo que é super legal, que é delicioso, e que às vezes para mim tem até um baixo custo, seria ótimo se eu vendesse, só não vendo porque a pessoa não sabe o que é. Então, sempre colocar a descrição, a composição. A apresentação estética, né, deve identificar com o perfil do cliente, ambiente, serviços oferecidos. Então, se eu estou pensando num ambiente, né, se eu tenho uma cafeteria, se eu tenho uma doceria, eu tenho que pensar que todas essas coisas que eu vou fazer lá para vender, elas têm que estar em harmonia, né, com o perfil do cliente, com o ambiente, com os serviços oferecidos. O cardápio físico, né, ele precisa de ser fácil, manuseio e de leitura atraente. Então, aquela letra pequenininha, que a pessoa vai sofrer para ler, ou que o fundo é escuro, a letra é escura e é difícil. Então, tudo isso tem que ser pensado. O cardápio pode ser utilizado como instrumento de publicidade. Na verdade, eu não diria que ele pode ser, ele é um instrumento de publicidade, né? É muito forte isso. Então, quando eu escrevo, ou que seja via WhatsApp, ou que seja impresso para o meu cliente, é importante que quando ele veja, seja claro, seja fácil leitura, ele consiga identificar a composição, os ingredientes, o que é aquilo, né? Na descrição dos pratos, né, do cardápio, o que é importante, né? Carta, menu, cardápio. Eu estou me referindo sempre
a mesma coisa. Quis colocar nomes diferentes para vocês se ambientarem quando for ler em livro, né, quando for procurar, pesquisar, saber que quando eu falo a carta do menu, ou carta, ou cardápio, é a mesma coisa. Algumas coisas aqui são tanto quanto óbvias, mas eu acho que é importante a gente falar, umas mais, outras menos óbvias. Então não deve apresentar borrões, rasuras, colagens, adesivos sobrepostos. Antes, quando eu falava isso, um tempo atrás, tinham pessoas que não conheciam inflação, que não sabiam o que era isso, né? Porque eu lembro muito de quando eu era criança, isso era muito comum, rasura, etiqueta por cima, rabisco, porque as coisas mudavam de preço constantemente e imprimir o cardápio era uma coisa cara, né? Hoje a gente pode deixar, né, trocar só o papel de dentro, imprimir, que é mais fácil. A gente tem que evitar essas colagens, adesivos sobrepostos. O que eu ia falar é que eu não via isso, mas ultimamente eu voltei a ver essas rasuras, essas colagens por cima. O tamanho, tipo e cor das letras devem facilitar a leitura, como eu já falei lá atrás para vocês. Não esqueçam, né? Tem que fazer sempre teste. Nunca você manda imprimir um monte achando que tá legal. Imprime um, se vai trabalhar com impresso, você imprime um, olha, vê, analisa, pede para as outras pessoas verem, daí você faz o restante. Sempre fazer a prova para ver se está legal. Os pratos designados com nome próprio devem ser grafados com letras maiúsculas, né? Como exemplo que eu dei lá, bolo Maria Luísa, ele tem que ser grafado com letra maiúscula. Os títulos ou nomes dos pratos devem ser em português, seguidos de versão estrangeira quando necessário. Ou se eu tenho um nome estrangeiro, eu sempre coloco a definição em frente. A gente tem sempre que lembrar que algumas pessoas ficam constrangidas porque não sabem pronunciar, né? Então tem que pensar sempre nisso. Aqui a gente tem um exemplo de uma pavlova, que é uma sobremesa clássica, que eu não tenho como colocar o nome dela em português, né? Eu posso descrever um cestinho de suspiro com creme de confeiteiro ou chantilly, né? E frutas vermelhas frescas, né? Que é o caso desse. Então é uma maneira como que eu posso fazer a descrição. Mas não tenho como fugir à regra na sobremesa clássica. O nome dela é um clássico que eu não tenho como traduzir, mas eu posso colocar a descrição. Posso não, devo. Alguns cuidados que a gente deve tomar com a redação do cardápio, né? Cuidados especiais. Então, uso de maiúsculas sempre no início da frase, em nomes próprios ou sobrenomes, sempre que fizer referência a países. Então, bolo Brasil, ou bolo a brasileira, aí eu coloco letra maiúscula, né? Localidades, que pode ser, por exemplo, espuma baiana, né? Então eu uso letra maiúscula. Acidentes geográficos, como ilha, arquipélago. Arquipélago a gente não usa no cardápio, né? Mas ilha é muito comum. Alá é um termo em francês, né? Que é como se fosse a moda. Alá, tudo junto, é italiano, que significa a mesma coisa, a moda. À la carte, né? Que à la carte é um termo que a gente usa para empratados, para pratos que são servidos para o cliente, né? Que não é o cliente que se serve. Nomes de produtos ou marcas, né? Que às vezes eu posso utilizar. Eu posso até, por exemplo, usar algum ingrediente da cream cheese da Danúbio e ter o patrocínio lá da Danúbio no meu cardápio. Mas aí eu devo colocar o Danúbio com letra maiúscula, né? Inicia com letra maiúscula. Então, o cardápio, ele é um instrumento promocional, né? Ele tem que ser usado como tal.
Então, antigamente se tinha o costume de presentear clientes com o cardápio, mas a gente tem que analisar isso, o custo disso, o benefício, se vale a pena. Eu já fui num restaurante que era muito interessante, que era no papel de pão. Era um papel de pão, né? Aquele papel craft fininho, dobrado, ficava em cima do prato. E aí eu abri, vi todo o cardápio e pude levar embora. As pessoas levavam embora, porque o papel é fininho, a massa, mas isso tem um custo, né? Mas dependendo do lugar, dependendo da ideia, do conceito do, do restaurante, da cafeteria, da confeitaria, vale a pena, né? Isso tem que ser analisado. O cardápio ele deve conter informações sobre o estabelecimento, porque a pessoa está ali, ela está olhando, nesse momento ela fixa, ela olha, ela memoriza. Então deve ter o endereço, deve ter o telefone, o horário de atendimento, os serviços. Você faz serviço por encomenda, você tem, né, quais os serviços que esse estabelecimento oferece. Propaganda, publicidade de patrocinadores, é uma coisa que a gente tem que ver. De repente fica pesado, fica feio, até prega, mas é válido pensar. Eu já vi cardápios muito interessantes e legais com patrocínio, mas é algo que você tem que avaliar, pedir opinião também de alguém, ver se não vai ficar poluído, né? Se não vai atrapalhar a própria visualização da sua marca, porque às vezes a sua marca vai ficar poluída naquele ambiente com tanta propaganda, né? Então tem que avaliar bem isso. Atribuição de nomes de pessoas de destaque, então você pode dar nome de clientes especiais, você pode dar nome de personalidades históricas ou localidades. De repente você tem um cliente especial que é famoso na cidade, e aí você pode de repente pôr o nome dele naquele bolo prestígio que ele sempre compra, e de repente ele passa a somar bolo prestígio, o nome de um cantor, né? Sei lá, bolo prestígio André Luiz, né? Algo assim. Então devem ser substituídos ou renovados anualmente ou quando necessário, né? Tem que pensar nisso, né? Como que tá no cardápio, eu tenho que tomar esse cuidado. Então não adianta eu querer investir no cardápio e achar que eu nunca mais vou precisar trocá-lo, porque no mínimo uma vez por ano eu vou ter que trocar. Então ele tem que ser legal, mas eu tenho que pensar no custo dele por isso. Porque ter um cardápio surrado, amassado, querendo rasgar, não é legal. É a imagem do seu estabelecimento que está ali, né? Vinhos e sobremesas podem ter uma carta distinta. Então, normalmente em restaurante mais sofisticado, vai ter um cardápio só de vinho e um cardápio só de sobremesa. Mas mesmo que não seja suficiente, mesmo que seja algo simples, vou dar um exemplo. De repente você pode trabalhar na confeitaria de um restaurante, né? Responsável pelas sobremesas de um restaurante. E se você propõe que o cardápio da sobremesa seja separado, é mais um motivo, é mais uma ferramenta que o garçom tem de chegar. Ah, você gostaria de ver a carta de sobremesas? Porque a pessoa vai querer olhar, né? Ela não viu ainda, é novidade, né? Esse cardápio não chegou na mão dela ainda. Então, talvez ela nem quisesse pedir a sobremesa, mas ela vai querer olhar. E no momento que ela vai querer olhar, de repente já desperta a vontade dela de comer um doce. Então, daí uma sugestão também. E aí você ia me perguntar, e fotos no cardápio? Legal, vale a pena? Então, tudo depende. A sua foto vai ser fiel ao que vão te entregar? Porque quando eu olho, né, essa torta de maçã com esse sorvete, esse caramelo em cima e ali tá borbulhando embaixo, eu espero que seja assim. Se não for assim, vai ser algo decepcionante. Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado e pensar bem se vale a pena. Eu vou conseguir fazer uma foto, minha foto vai ser real,
É uma coisa que eu tenho para te contar, é que essa sobremesa é realmente igual ela é apresentada. Esse restaurante chama Applebee's e essa sobremesa é deliciosa. E ela chega borbulhando, porque essa chapa é quente. E o caramelo escorre, e eles colocam do jeito que escorre mesmo, e ele vem borbulhando. E aí o que não tem na foto é o aroma, né? E a fumacinha, né? Que é essa calda que caiu embaixo tá pelando. Então, sim, é legal, mas tem que ser pesado. Porque não é simples fazer uma foto profissional e o custo disso não é barato. Não é um custo baixo, é um custo alto fazer fotografia. Então, se eu trabalho com isso, eu tenho que. É muito legal, é um investimento que eu acho que vale a pena. Eu acho que dependendo do negócio, sim, vale super a pena. Mas eu tenho que pensar se eu tenho esse dinheiro, né? Se eu vou poder investir esse dinheiro nesse momento. Então, tudo tem que ser avaliado. Uma outra forma legal de cardápio é lousa, né? Esse é um modelinho aí que tem uma taça, até para vocês terem ideia, atrás. Ele estava em cima da mesa, pequeno, e com essa luzinha, que eles escrevem o cardápio do dia. Que nessa luzinha também pode ter algumas sugestões. Mas isso é só uma ideia, isso pode estar na parede. Se alguém já foi na Ma Petite Boulangerie aqui em São Carlos, se não for, vá, vá conhecer. Vale a pena. Vale a pena, é um lugar super charmoso, pequenininho. Eles começaram com nada, era uma portinha e eles foram arrumando. E hoje é uma graça, é um lugar que você vê que é uma graça, que não foi gasto muito dinheiro ali. E eles têm uma lousa na parede que chama muita atenção. Que ali tem os pães que eles vendem, ali tem os cafés, tem os doces, é muito legal, chama muita atenção. Esse é um cardápio simples também. Ele é um papel fino, impresso, que você abre, lê. Então é algo que também pode ser barato, tranquilo. Para mim é letra pequena, tá? Eu acho letra bem pequena. Mas eu queria mostrar que pode ser um papel simples, uma impressão tranquila. Isso aí é para imitar um jornal. Mas eu acho que ele imita um jornal de uma forma bacana, mas ele tem o contraponto que é a letra pequena. Vou falar pra vocês que eu não pensava nisso até 3 anos atrás. Hoje eu tô com 42 anos. E sou nova, me acho nova, claro. Mas não é tão fácil ler mais, né? E confesso que eu tenho uma resistência a usar multifocal, porque também quando eu começar a fazer vou ter que trocar o óculos com muita frequência, né? Porque daí começa a aumentar. Mas hoje eu tenho muita dificuldade de ler letra pequena. Imagina quantas pessoas com mais de 40 anos vão abrir esse cardápio e vão ter dificuldade de ler. Então, sim, a gente tem que pensar nisso. A gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos operacionais. O que a gente tem que pensar em relação aos aspectos operacionais quando a gente faz planejamento de um cardápio. Então, aqui o que é mais importante a gente salientar? O erro mais comum em negócios de alimentação, que eu já falei lá atrás, e a gente vai falar só mais um pouquinho agora. Nenhuma consideração sobre o tipo, quantidade de equipamentos necessários para preparar os produtos. O principal erro é a montagem da cozinha antes da elaboração do cardápio, ou pelo menos a linha de produtos a serem vendidos, para em seguida prever o que será necessário para a confeitaria, né, para essa cozinha. Então eu posso imaginar que, né, posso pegar um livro lá fala, me indica para ter uma macieira, mas eu não paro para pensar se eu vou ter, se eu vou preparar brioche, panetone, né? Se eu vou ter massa, se eu vou utilizar qualquer coisa que seja semelhante a pão. Eu posso, por exemplo, se eu for fazer balrum, que é uma sobremesa que é semelhante a uma massa de panetone,
Putz, legal, vale a pena. Mas às vezes parece besta que eu tô falando, mas isso é muito comum acontecer. As pessoas pegarem uma lista em livro, em site, e aí montar, e depois definir o cardápio. E daí depois, nossa, mas por que eu tenho isso? Eu gastei uma nota para ter uma macieira que eu não vou usar, e eu vou trabalhar com chocolate, seria ótimo eu ter uma máquina de temperagem de chocolate. Então, isso faz muito sentido. Isso faz muito. É muito comum acontecer. Apesar de eu falar agora não fazer sentido, mas é muito comum mesmo. Então a gente tem que sempre ter esse olhar. Eu falo que é muito comum, às vezes as pessoas me procuram, me pedem, ai, como tá? Você pode me falar? Mas eu não consigo falar o que você vai precisar se eu não souber o seu cardápio, né? Se você não tiver já elaborado o cardápio, se você já não tiver pensado quem vai ser seu cliente, né? Então isso é muito importante. Bom, e agora, né? Já foi feito, eu vim trabalhar nesse lugar, vou ter que fazer o cardápio, já tá tudo separado. Já foi tudo comprado, já foi tudo montado, beleza? Vamos lá, vamos pensar no cardápio de acordo com as coisas que eu tenho. Não é o ideal? Não é o ideal, mas é possível a gente fazer isso, né? Então, cardápio, conceito, primeiro. Então, primeiro eu faço o conceito, primeiro eu descubro o meu conceito. Qual é o conceito do meu negócio? Depois eu faço o cardápio. Né? O conceito, a gente vai entrar nele mais detalhadamente na semana que vem. Mas o conceito é o, o que é meu negócio? Para quem eu vou vender? Onde ele está? Por que? Eu vou fazer uma loja que só vende bolo. Bom, mas por que eu vou comprar na sua loja? Né? Qual que é o conceito? Então depois a gente entra melhor nisso. Então, a construção, pode ser reforma, pode ser adaptação, né, se essa estrutura já existe. Então, estrutura e funcionamento da confeitaria. É importante eu entender ela, né, fazer meu cardápio, depois construir ela, ou se eu já tenho, fazer meu cardápio de acordo com o que eu tenho, com a estrutura que eu tenho. Isso, na verdade, ele reafirma tudo o que eu disse anteriormente, né? Então, o planejamento físico de uma cozinha leva em consideração as características das produções, né, de culinárias, existindo a cada realidade uma solução específica. Né? Então, de acordo com aquelas preparações, eu vou pensar no planejamento físico. Então, lista de itens, compras e estoque. Se eu tenho que pensar nessas coisas que eu vou armazenar, como é possível armazenar, se eu tenho esse espaço. Então, lista de utensílios e equipamentos, espaço físico e custo. Lista de utensílios e equipamentos, não existe lista pronta, você vai elaborar. Você, a partir do cardápio, das receitas que você tem, você faz a sua lista de utensílios e equipamentos. Não existe uma lista pronta. Aliás, existe, todas elas vão fazer você gastar dinheiro à toa e vai faltar as coisas que você precisa. Identificar mão de obra especializada. Eu já falei isso em algum momento para vocês aqui na aula. Vale a pena ter mão de obra específica para fazer uma sobremesa que é tão elaborada. Eu vou ter pessoas que vão pagar por isso, né? Eu tenho, eu vou poder cobrar esse valor, né? Então tem tudo isso envolvido. O cardápio eu tenho que refazer ele conforme a necessidade e adaptar à realidade. Então eu vou estar sempre fazendo isso. Sempre, né? Eu não posso deixar de fazer isso. Eu vou descobrir que algumas sobremesas saem mais, outras saem menos, e eu vou adaptando, eu vou reformulando isso, e sempre olhando, né? E daí se eu quero colocar uma sobremesa nova no cardápio, eu faço teste, ponho como sugestão, né? Vantagens e lucratividade de um menu limitado. Eu consigo ter um maior controle do meu estoque, eu consigo reduzir redução de burocracia,
lista de compra, pedido, conferência desse estoque, redução de requerimento na produção de alimentos, né, que é essa parte de fazer lista, de fazer pedido, de ter faturamento, menor necessidade de espaço e equipamentos, treinamento mais curto e mais tempo para gerência controlar a qualidade e eficiência. Ter um cardápio curto significa ter só benefícios em relação a isso, né? Imagina a dificuldade de você armazenar tudo isso, essas coisas passarem da validade, perder validade por conta disso, porque às vezes alguma coisa não sai tanto, mise en place enorme, né? Imagina assim, quando eu chego num restaurante que tem um cardápio muito extenso, a primeira coisa que eu tenho um pouco de nojo, porque eu fico imaginando aquele monte de coisa pré-preparada nas geladeiras que estão lá, desde quando? Não sei. Vamos supor ainda que eles sigam, vai? Que eles joguem fora a cada 3 dias. Ainda assim você fala, putz, tô aqui, tô pagando, tô comendo comida velha, né? Então isso quando eu olho o cardápio extenso já me desagrada nisso. Outra coisa, um cardápio extenso é cansativo da pessoa escolher. Quanto mais opção você der, mais ela vai ficar indecisa. Só tem desvantagem em ter um menu, né, um cardápio extenso, só. Né? Quanto mais enxuto, melhor. Então, sobre a utilização de gêneros pré-preparados, a gente vai utilizar lá na confeitaria, a gente vai fazer em larga escala e vai utilizar esses produtos. Esses produtos pré-preparados, eles podem não ser os mais gostosos do mundo, mas dependendo de como eu vou usar, para quem é meu público e se é em alta escala, ele é o mais viável. Imagina só uma padaria que vende muito, fazer creme de confeiteiro, a quantidade de leite que tem que ter no estoque, a quantidade de creme de confeiteiro que tem que fazer por dia. Então, todas essas coisas significam funcionários a mais, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas não percebem muita diferença, tá? A gente vai ter essas oportunidades em vários momentos de utilizar esses produtos e fazer em alta escala lá no Senac. Então, a redução em aproximadamente 50% das áreas de produção. Então, significa um espaço físico menor, 30% do pessoal de funcionários, 25% a menos de equipamentos e 25% a menos do consumo de energia. Aqui embaixo eu ponho a fonte e aproveito para falar que esse livro é muito interessante, ele tem na biblioteca do Senac, é muito legal, é uma leitura simples, fácil, é uma leitura gostosa e ele explica de uma maneira muito didática. Então, sim, esses produtos são viáveis. O que são esses produtos? É creme de confeiteiro em pó, que eu acrescento água algumas vezes, ou às vezes é leite, mas é menos ovo, porque o ovo já não vai precisar, que tá ali. É o ganache pronto no balde, é a pré-mistura, e a pré-mistura de farinha, de torta, de bolo, ela tem várias vantagens. E aí, aqui tem algumas marcas, né? São só exemplos, né? Mas a gente tem inúmeras marcas no mercado. Algumas marcas mais caras, algumas marcas mais baratas, algumas marcas excelentes, algumas marcas com gosto um pouco mais ruim. Aqui eu tenho, por exemplo, a massa Chu da Puratos, que é massa de profiteroles, né? De bomba, de Carolina, e ela facilita muito, porque você vai ter uma padronização do produto e qualidade, porque às vezes você fica dependendo do padeiro
e às vezes ele erra a receita, e isso padroniza e facilita muito. Esse creme de confeiteira da Dimix, esse saquinho aí, é quantidade de ovo a menos no seu estoque. E ovo é perecível, ovo estraga. O creme tipo ganache da Harold, que ele tá pronto, tá no ponto para cobrir a torta. Então tem algumas coisas que a gente vai fazer os testes, a gente vai usar no Senac. Alguns a gente vai falar, puxa vida, não gosto, o gosto não é legal, acho que em determinados momentos vale a pena, mas não é algo que eu gostaria de usar. E tem outros que vocês vão se encantar. Algumas para misturas da Bung de bolo, de base de torta, nossa, base de salgado, são ótimas. E sai muito mais em conta para quem tem um negócio mais prático, mais fácil. Mas isso a gente vai conseguir vivenciar quando a gente estiver lá na prática. Mas é importante que vocês já tenham esse contato e já tenham isso em mente. Padronização. A gente fala padronização, o que é? Eu espero, quando eu for na confeitaria e pedir aquela bomba de chocolate que eu gosto tanto, que ela seja sempre igual, que ela tenha o mesmo gosto, que ela tenha o mesmo tamanho. Então, essa padronização é muito importante. Né? Cada prato, cada sobremesa do cardápio deve ter peso e tamanho proporcionado. Né? E a qualidade com que eu preparo também deve ser a mesma. E aí, como é que eu vou criar um cardápio? Bom, eu preciso ter referência. As minhas referências elas podem ser de lugares que eu trabalhei, de lugares que eu fui, mas elas devem ser também de livros, de pesquisas em sites, de imagem. A gente fala, quando o professor falava pra gente lá, só escreve bem quem lê. Aqui eu vou falar para você, só monta prato bacana quem vê. Que monta sobremesa legal quem vê. Porque eu preciso alimentar, eu preciso ter referência. E eu vou alimentar meu HD de alguma forma, né? Então aqui no meu cérebro eu vou ver imagens. E aí essas imagens, quando eu precisar, elas vão vir na minha cabeça, mesmo sem eu saber. Então, siga confeiteiros que vocês acham legal no Instagram, no Facebook. Entra, coloca nome de chefe que você acha legal no Face, procura no Google Imagens, Pinterest. Essas coisas vão dar referências para vocês. Informação do que está na moda, do que não está. Agora, por exemplo, a gente vive esse momento do coronavírus, algumas coisas vão mudar, né? Na confeitaria ainda não imagino um impacto tão grande quanto na cozinha. Na cozinha, se a gente pensar, por exemplo, em o buffet vai ter um impacto muito grande, vai demorar para as pessoas quererem comer buffet, né? Estarem ali em cima da comida para pegar a comida. As pessoas falam em cima da comida, a comida fica mais exposta, é muito complicado. Então, tem essas coisas, né? Eu preciso me informar, saber, me atualizar. Então, informação, pesquisa, atualização, isso é extremamente importante para a vida profissional de vocês. E domínio de técnicas de confeitaria. Se eu tiver domínio das técnicas, eu faço um cardápio com maior facilidade, né? Tendo essas outras coisas, né? Referência, informação, pesquisa, atualização. É muito importante. Quando a gente estiver lá, vai ser muito importante que você fixe, que você entenda que a gente vai começar lá devagarzinho. A gente vai fazer as bases e vai repetir até montar um super bolo, uma super sobremesa, vai demorar. Mas quando você chegar lá, é para você ter base de todas essas técnicas. E depois você, a partir das técnicas que você tem, você monta o bolo que você quiser, você monta a sobremesa que você quiser. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, né? De técnicas e padronização. Na verdade, eu vou dar dois exemplos bestas, né? Uma torta de limão, que pode ter sido transformada como aquela ali. São a mesma massa fininha,
o creme de limão no meio. Ali eu imagino que seja um creme manteiga. Aí tem um merengue, né, um açúcar crocante. Se você olhar, o custo não mudou da torta, mas o domínio da técnica e a padronização fez essa sobremesa ser maravilhosa. E aí eu posso cobrar mais caro dela e posso ganhar mais dinheiro com ela, porque eu não gastei muito mais, meu gasto é basicamente o mesmo. A tartelete ali de morango também. Uma é um pouco mais simples, mas nem tão simples, né? Tem até um pedacinho de gelatina ali no meio dela para dar brilho. E a outra é uma tortinha de morango intercalado com suspiros. E tem um pistache crocante ali, né? Chama delice essa técnica, que é envolver ele no açúcar, né? Você passa esse pistache no açúcar e puxa, fica esse fio aí alto, lindo. Então, é esse domínio de técnica e padronização que eu falo para vocês que é importante. Que a partir deles vocês ganham o mundo da confeitaria. Então, gente, para finalizar, a lista de equipamentos e utensílios. Não se esqueçam, não utilize os modelos prontos dos livros. O que vocês vão fazer? Elaborou o cardápio, vai destrinchar, vai descobrir a partir das suas receitas, das suas produções, quais equipamentos e utensílios são necessários. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi bastante informação, bastante coisa, mas era hoje para fazer uma passão, assim, para dar um norte, né, para dar um conhecimento geral. E aí a gente vai destrinchando, esmiuçando isso aos poucos e se aprofundando. Tá? Semana que vem eu não vou passar a atividade hoje, tá? A semana que vem eu vou me aprofundar no conceito e aí vocês vão ter atividade. Mas para que vocês consigam fazer a próxima atividade é importante ter entendido essa atividade, tá bom? Então é isso. Desejo para vocês um bom final de semana. Fiquem bem, fiquem em casa, tenham paciência, que a quarentena vai ter fim, né? Uma hora acaba e a gente vai ficar bem, tá bom? Um beijo para vocês e até mais.